Olá, galerinha, tudo bem? Estou eu aqui, professora Michele, novamente, para a gente falar mais um pouco de matemática. E hoje eu trago para vocês um assunto bem interessante e bem legal, que é o sistema de numeração romanos, de romanas, tá? E aí, eu lembro assim, tia, mas a gente quase não vê números romanos mais. Por quê? Antigamente, há muito e muito tempo atrás, os romanos decidiram que precisava contar, eles precisavam enumerar tudo que eles tinham. Poderia ser os gados ou poderia ser até mesmo os grãos, e aí eles inventaram um sistema de numeração, que era composto hoje, que a gente conhece, por letras. E aí eles fizeram esse tipo de sistema de numeração. Vamos atentar para qual cada letra representa. Por exemplo, aqui eu tenho aqui o I. Se você pensar no I maiúsculo, tá aqui. Então vamos lá, ó. O I vale 1, 2I vale 2, 3I vale 3 e aqui eu tenho o I e o V. Será por que eu tenho o I e o V? Por enquanto eu só vou te mostrar quanto que ele vale. Depois eu vou te explicar o porquê que ele tem esse valor de 4. Depois eu tenho o V mais o I, que vale... Aqui eu esqueci de um, tia. Você esqueceu do V sozinho, que vale 5. Aqui, ó, 6. O V, 2I, 7. O V e 3I, 8. Aqui eu tenho o 9. Tenho também, aqui embaixo, ó, o X, que tem o valor de 10. O L, que tem o valor de 50. O C, eu tenho o valor de 100, o D de 500 e o M vale 1000, ó, vale 1000. Podem ser repetidos seguidamente, olha, se eu tiver lá pensando, vamos supor, mas onde que eu uso esse tal de números romanos? Vamos pensar, relógio, o relógio você usa números romanos. Outra coisa que você usa números romanos, para separar os capítulos de um livro, você também usa números romanos. Século sempre eu uso o título, eu sempre uso a numeração romana. Presta atenção a partir de agora, você sempre usa, tá ok? E aqui eu falei para você, ó, pode ser repetido seguidamente. Quais desses aqui que eu posso repetir até 3 vezes? O I, o X, o C e o M. Vocês lembram que eu disse a vocês que aqui, ó, eu ia explicar por que é 4? Por que aqui é 4, tia? Por que eu não posso colocar 4 isso? Porque foi o que eu disse aqui, ó. Eu só posso repetir cada uma dessas letras, dessas representações aqui, 3 vezes. Então, o I, eu posso repetir ele 3 vezes. Eu já repeti ele 3 vezes, ó. Repeti aqui, repeti aqui, repeti aqui. E aí que entra uma das regrinhas do sistema de numeração. Toda vez que o número tiver à esquerda, ó, que ele tiver à esquerda, eu vou diminuir quando o número da minha direita for maior. Por exemplo, ó, o I e o V. Eu sei que o V vale 5 e o I vale 1, não é? Eu não disse que eu diminui? É a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. 5 menos 1. Eu vou ter o número 4. Outro, I menos X. Como é que vai ficar a minha conta? 10, porque o X não vale 10, ó, o X vale 10. X menos 1, eu vou ter o resultado de 9, olha aqui, ó, 9 e o 4. Muito bem, mas se esse número tiver à direita, aí eu tenho que somá-lo. Olha, se ele tiver à esquerda, eu vou diminuir, mas se ele tiver à direita, eu preciso somar, que é nesse caso aqui, ó. 5 mais 2i. 5, 6, 7. 2x. X mais x é a mesma coisa que fosse 10 mais 10. Eu teria o número 20. Tem outra particularidade também nesse tipo de numeração. O que é? Todas as vezes que eu tiver um traço em cima do número, eu preciso multiplicar esse número por 1000. Por exemplo, se eu tenho o V, ó, vou colocar ele aqui.
Se eu tenho V e tem um tracinho em cima, o valor dele passa a ser 5.000. Se eu tiver só o X, eu tenho 10. Mas se eu colocar um traço em cima dele, aí sim eu vou ter um valor de 10.000. Não é difícil, sistema de numeração romana, tá bom? A gente precisa realmente estudar e sempre que você tiver dúvidas, você tem que retornar ao quadro para poder ver e se familiarizar com esses tipos de numeração aqui, tá? Essa semana eu trouxe alguns exercícios do 4º ano, é o ensino fundamental, o 4º ano, tá? É o caderno de atividades. Então eu trouxe todos os exercícios de matemática. Se você já fez, se você já resolveu, e eu tenho certeza que sim, você vai pegar o seu caderno de atividade e vai conferir as respostas, se você realmente fez as respostas corretas. E a primeira questão que eu tenho lá no seu caderno de atividade é a questão, nós vamos resolver a questão 6, 7, 8 e 9. Então vamos lá. Sexta questão. Quem elaborou essa questão foi a Escola Municipal Monteiro Lobato. E ela fala assim para você, observe com bastante atenção o boletim da atuação da Comissão da Saúde em relação à pandemia de Covid-19 no Brasil, atualizado no dia 6 de abril de 2020. Olha, ela observou esses dados no dia 6 de abril de 2020. Com base nas informações presentes na imagem, ela tem escrito a imagem acima, mas a gente vai assistir no próximo slide, tá? Preencha o número de casos confirmados com a doença coronavírus, o Covid-19, em cada estado, representado na tabela. Vamos ver. E o exercício, ele te traz um mapa. Ele te traz um mapa do Brasil e ele te traz também a explanação de todos os estados. E ele traz também para você, nesse mapa, quantos números que existem de casos confirmados e também de óbitos no Brasil. E eles separaram por estado. Então, presta atenção neste mapa, porque você vai precisar dele para fazer a resposta da próxima. O mapa do Brasil, o número de casos. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que nessa parte vermelhinha aqui, é o estado que mais tem casos, hein? Depois lá em cima também a gente tem em destaque o Ceará também, que tem bastante casos. Só que esse exercício, ele foi bem legal com você, porque ele trouxe aqui também, colunas, são um quadro com 3 colunas. Aqui ele coloca os estados, os casos confirmados e também os óbitos. Depois que a gente deu uma explanada aqui em toda essa matéria, vem as perguntas. E vamos ver o que ele nos pergunta. Ele pergunta para nós assim, ele quer que você preencha, de acordo com o mapa, de acordo com o quadro que você viu lá, quais são os casos confirmados de cada estado. O meu aqui já está de vermelho, porque a parte que está em vermelho já é a resposta para você. Tudo bem? Acre 50, Alagoas 31, Amazonas 532, Amapá 34, Bahia 451, Ceará 1013, Mato Grosso 76, Pará 102, Paraíba 35, Pernambuco 223, Piauí 21, Paraná 458, Rio de Janeiro 1461, Rio Grande do Norte 246, Distrito Federal 473, Espírito Santo 194, Goiás 119, Maranhão 133, Minas Gerais, aqui o nosso estado 525, Mato Grosso do Sul 66, aqui temos Rondônia 14, Roraima 42, Rio Grande do Sul 481, Santa Catarina 379, Sergipe 32, São Paulo bateu o recorde aqui, né, crianças, com 4.866. Por último, temos aqui o Tocantins com 170. Todos esses dados eu consegui pegar lá no... Você tem 2 opções, você pode olhar no mapa ou você também já pode utilizar logo lá aquele quadrinho que tem as colunas. Aí você vai perceber que tem a coluna dos casos confirmados. Esse exercício foi muito bem elaborado, gostei muito de fazer. A gente utilizou os números aqui. E vamos ver que ele te pede mais 2 coisas, observando esse quadro. Ele fala assim, de acordo com a tabela, responda
Quais números são maiores que 400? Escreva-os em ordem crescente. Olha, ele quer duas coisas nesse exercício. Ele quer que você separa para ele quais são os maiores que 400, quais desses estados que teve mais de 400 casos, e você depois vai fazer também para ele em ordem crescente. Alguém lembra o que é ordem crescente? Eu lembro, crescente, ó, crescer. Então eu vou pegar o menor até chegar ao maior caso, tá bom? Então vamos lá? 451, 458, 473, 481, 525, 532, 1013, 1461 e o nosso último número maior vai ser 4.866. Muito bem, professora Michele, tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Então vamos dar continuidade. Quais números são menores que 400? Escreva-os em ordem decrescente. Olha aqui o que ele sugeriu para você. Totalmente ao contrário do que você fez no exercício anterior, porque agora ele quer os menores que 400 e ele quer em ordem decrescente. Decrescente? Lembrou? Decrescente é isso mesmo, é quando eu vou do maior para o menor, tá? Então vamos lá. 379, 246, 223, 194, 133, 119, 102, 76, 66, 50, 42, 35, 34, 32, 31, 14 e 21. Meninos, muito bem? Certinho? Certinho, tia. Então, vamos lá, próximo exercício. Quem elaborou esse exercício foi a Escola Municipal Frederico Peiró e ela fala assim, escreva os algarismos abaixo e responde. Menino, olha aqui, ela falou algarismos. Vocês lembram que na última aula eu falei para vocês a diferença de algarismo e numeral? Aqui eu tenho o algarismo. Se eu fosse um numeral, seria 91.537. Mas ele disse para você que é algarismo, então eu tenho que ler cada um separadamente, ó. 9, 1, 5, 3, 7. Tá, já sei quais são os algarismos que tem abaixo. Agora vamos à pergunta. Qual o maior número que podemos formar utilizando esses algarismos? E o menor? Olha, duas perguntas em uma só. Primeiro ele quer saber qual é o maior, depois ele quer saber qual é o menor. Eu sempre faço o seguinte, olha, eu acho que vai servir como dica para você. Se ele quer o maior, eu vou pegar primeiro os algarismos maiores, não é? Se eu olhar aqui, ó, na telinha aí, ó, da sua TV, se você olhar, qual desses números aqui que é o maior? 9, depois 7, 5, 3 e 1. Olha aí, já sei. Depois ele pergunta qual que é o menor. Vamos lá? 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos ver se a gente conseguiu acertar? Então, como é que ficou? Ficou assim, ó, 97.531 como o maior algarismo que eu consigo formar aqui. 13.579 como o menor algarismo que eu consigo, como menor numeral que eu consigo formar a partir desses algarismos. E aí, gente, a Escola Municipal Celina Soares de Paiva, ela trouxe para vocês algumas regras. Vocês lembram quando eu disse a vocês que, olha, números romanos eu preciso ir e voltar, até que eu possa entender o sistema de numeração. O que cada letra representa, o que cada letra tem como valor lá no sistema de numeração romana. Então, ele trouxe pra gente aqui, ó, umas regrinhas. Foi basicamente o que a tia falou aqui para vocês, tá bom? Olha lá, ó. Que os símbolos I, X, C e M podem repetir até 3 vezes, ó. I, X, C e M. Eu posso repetir até 3 vezes. Por exemplo, se eu colocar C, 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 pode? Pode. O C posso repetir, que vai dar 300. Ele falou que os símbolos V, L e D não pode repetir, ó. Pensa e memoriza aqui na minha fala. V, L e D eu não posso repeti-los, tá bom? Quando o símbolo é colocado à direita de outro de valor igual ou maior, somamos os dois valores. Por exemplo, se eu colocar o L e o X, é a mesma coisa de eu falar que eu tenho 50 mais 10. Então, eu tenho 60. Mas quando esse símbolo é colocado à esquerda, eu preciso o quê? Subtraí-lo. Por exemplo, XL é igual a 50 menos 10, que eu vou ter o valor de 40, tá?
Os símbolos VLD não pode ser utilizado para subtrair. Então, ó, se você vê lá para subtrair o V, o L, o D, exercício errado. Não, nem precisa começar a fazer. O I apenas se antepõe. O que é antepõe? Antes do V e do X, ó. I, V4. I, X, 9, tá bom? E o X só antepõe após o L ou o C. No caso aqui, XL, que eu tenho aqui para vocês ver, ó. XL, 40, ou XC, que é igual a 90. Aqui, ele trouxe para vocês a regrinha. Por quê? Quando você for fazer os próximos exercícios, deu um branco, volte aqui nessa página que vai estar tudo aqui bem explicadinho. E ela trouxe também para vocês um quadro já prontinho, olha lá. Tem o número do 1 até o 9 e depois ela vem aqui para você, ó, 10, 50, 100, 500 e 1000. Teve dúvida? Retorna à página para poder responder os próximos exercícios. Porque o próximo exercício, eu adorei fazer esse exercício. Por quê? Olha a criatividade. Ele vai trazer para você as 4 operações. Então, você vai colocar a cabecinha para funcionar aí, porque a mesma hora que ele está te pedindo para você fazer uma continha de adição, ele já vai te pedir para você subtrair, para você dividir, para você multiplicar. Então, ó, atenção, que a gente vai começar. Para mim começar a resolver esse exercício, eu, particularmente, achei melhor descobrir o que significa XV. Qual que será esse número? 15, tia. XV é igual a 15. Então, vou começar. 15 mais 10 é igual a 25. Só que ele não quer saber só o valor da conta. Ele quer também saber como que ele fica na numeração romana lá, ó. Utilizando algarismos romanos. Como é que eu faço 25? 25, olha aqui. 10, 20 e o V que vale 5. 25 dividido por 5 é 5. Como que eu faço 5 no números romanos? Acabei de dizer para você, V. E aí ele fala 5 vezes 9. Quanto que é 5 vezes 9? 45. Como eu escrevo 45 em números romanos? XLV. Por que o X, tia? Vocês lembram que eu falei para você que se eu colocar um número antes de um número maior, eu tenho que diminuir? O L não vale 50? 50 menos X que vale 10, 50 menos 10, 40. 40 mais 5, 45. Aí 45 mais 100, 145. Vamos transformar o 145 em numeração romana? Como é que fica? Aqui, o C vale 100. Olha, que a gente acabou de ver. L menos X, 40 mais 5, 145. 145 menos 40 é 105. Ah, esse aqui tá super fácil. 105. O C vale 100 e o V vale 5. Será que eu acertei? Acertei, olha aqui. 105. Ah, agora vai ficar maior esse número. Por quê? Ele falou para mim que eu tenho que pegar o 105 e adicionar 200, que vai dar 305. Gente, será que 305 é fácil? É difícil, é fácil. Sabe por quê? Eu disse para você que o C, eu posso repeti-lo até 3 vezes. 300, né? 3 vezes o 100, então vai ficar CCV, será? CCV, 100, 200, 305. 305 mais 500 vai ser 805. Agora sim, vai ficar bem extenso. Olha lá. Agora presta atenção, crianças, olha. O D vale 500, ó. 500, 600, 700, 805. 805 mais 30, 835. Aqui a gente já fez o 805. Então aqui, ó, se a gente for para um lado de um raciocínio lógico, a gente vai ter que acrescentar o 30, certo? Como é que eu faço o 30? O 30 é com X, né, tia? E o X eu não posso repetir 3 vezes? Pode. Então vamos ver se deu certo? Deu, olha aqui, ó. 500, 600, 700, 800. 810, 820, 830, 835. Muito bem, adorei esse exercício, ó. Vamos lá para o próximo. 7.1. Quem elaborou essa questão foi a Escola Municipal Sebastião Antônio Leal. E ele fala, pinte a coluna correspondente à representação em algarismos romanos do número indicado. Meninos, vocês receberam um quadro dessa forma. O que difere o meu quadro do seu quadro? Porque o meu quadro já está respondido, né? Vamos lá ver se a tia acertou mesmo? Olha aqui, o numeral e eu teria que pintar a resposta correta.
O número que eu quero aqui é 28. Eu vou fazer a primeira só para você se antenar. Olha aqui, 28. 10, 20, 25. Não é? É 28. 10, 20, olha o I aqui. I menos 1 dá 9. 29, é 29 que a gente quer? 10, 20, 25, 26, 27, 28. É 28 que a gente quer? É. Pintei a resposta certa que está na coluna 3. 305, 100, 200, 300, 305. Resposta correta na coluna 2. 550. O D vale 500, tá? E o L vale 50. Temos 550? Temos 550, coluna 1, 1000. O 1000 é facílimo, né? 1000, M. 50, L, coluna 3. 70, olha aqui, 70. Eu já sei que o L vale 50. 50, 60, 70. 70, muito bem. O número 14. 10 mais 5, 15. Não é? 14 que você quer, professora. 10. Olha o I menos o V. Quanto que dá aqui I menos V? 5 menos 1 não é 4? Então dá 14, dá. Resposta correta, coluna 2, número 14. Oitava questão, Escola Municipal Jobert de Carvalho. Olha aqui essa questão. Ela fala assim, que a Escola Municipal Jobert de Carvalho fez uma entrevista com as responsáveis dos alunos da escola, da própria escola deles lá, tá bom? Sobre a profissão de cada uma delas. Então, eles foram até a comunidade e fizeram uma entrevista para saber o que cada uma delas fazia, como trabalhava, né? E observe o gráfico, montar um gráfico, analise os dados apresentados, realize as operações necessárias em seu caderno e responda as questões. Ó, meninos, presta atenção o que as professoras do 4º ano querem. Além de você responder essas 3 perguntas, você também tem que fazer a continha lá no seu caderno. Faça que você vai treinando, tá? E vai ter certeza da resposta. Profissões, aí eles colocaram, olha aqui, vamos observar esse gráfico. Profissões, as profissões estão aqui embaixo. Aqui eu tenho uma coluna ó, de 50 e 50, ó, 0, 50, 100, 150, 200, 150, 300, 350. Certo, analisei, entendi, vou para a primeira pergunta. Quantas responsáveis foram entrevistadas? Como é que eu faço essa conta? Eu vou ter que analisar e somar aí no seu caderno com a continha, ó. Eu vou colocar 100, mais 300, ó, mais 200, mais 100 e, por fim, mais 250. Você fez essa conta? Quanto que deu a sua? 1000? Acertou, deu 1000, parabéns. B, qual a diferença? Eu sempre falo aos meus alunos, você ouviu a palavra diferença, já fica fácil essa operação, porque quando eu falo diferença, a minha operação é subtração. Então, eu sei que eu vou ter que diminuir um valor do outro. Mas qual o valor? Aqui, ó. Ele quer saber a diferença entre vendedoras e enfermeiras. Voltamos ao gráfico, ó. Vendedora, eu tenho quantas? 300. E enfermeira, eu tenho 100. Quanto que vai dar essa conta? 300 menos 100 vai dar? 200? Parabéns, você acertou mais uma vez. C. No bairro, temos o triplo. Crianças, quando eu falo triplo, o que é? Isso, 3 vezes. 3 vezes eu posso multiplicar o valor que ele vai me pedir por 3 ou eu posso somar esse valor 3 vezes. Aí vai da forma que você acha que vai ficar mais fácil para você, tá? Porque a gente sabe que você está em casa e que às vezes não vai ter a professora ali na hora e nem a mamãe para ajudar, mas você tem que tentar de todas as formas. Se você ainda tem dificuldade na multiplicação, utilize a adição, tá? Então vamos lá. O importante é a resposta ficar correta e você entender o que está pedindo, né? Então ele quer saber o triplo, ó, de professores que aparecem na entrevista. Ah, entendi. Ele falou assim que esse número de professores que está aqui, que é 200, mas na verdade não é um número real, porque lá tem o triplo. Quantas professoras tem no bairro? Olha, tem quantas? 600? 600, porque se eu falar 200 mais 200 mais 200 dá 600. E se eu colocar 200 vezes 3, também vou chegar ao resultado de 600 crianças. E aí eles trazem para vocês uma piada. Gente, eu sou horrorosa para contar piada, mas eu vou tentar. Vamos lá. Bom de contas, Ziraldo. A professora perguntou para o Bocão. Bocão, eu lhe dou 4 coelhinhos e você ganha mais 5 da sua tia.
Com quantos coelhos você fica? 10. 10 bocão. É, professora, eu já tenho um lá em casa. Olha que menino custoso, né, gente? Encontre no diagrama os números a seguir, seja bem esperto, assim como a turma do menino maluquinho. E aí, gente, a Escola Municipal Gastão Mesquita Filho trouxe para vocês aqui, ó, um acha-número, um caça-números, tá? Então, ele vai te dar os números e você vai procurar aqui, ó, nesse quadro. Eu já achei. Eu vou mostrando para você onde estão os números. Se por acaso você ficar na dúvida, não achar aí no momento, depois você vai lá no YouTube, vai pausando o vídeo, que você vai achar todos os números, que eu achei, você vai achar lá, ó. 938, 10.830, 23.580, 53.020, 13.721, 409, 999, 4.032, 15.000, 10.200, 46.500, 72, 509, 1.045, 1.100, 1.010, 25.909, 25.222, 693, 239, 247 e 38. Viu? Tem todos, pode procurar que você vai achar. E eu termino aqui com uma frase para você: não desista de sonhar, não desista de sonhar, não desista dos seus sonhos, continue estudando, continue se empenhando, continue fazendo as atividades que eu tenho certeza que daqui a pouquinho tudo passa e a gente vai estar de volta e a gente vai sonhar junto. Meninos, por hoje é só. Fique com Deus, ó. Um grande beijo e até a próxima aula.